Bem-vindos, pessoais. Pessoal, gente, câmbio. Cadê o resto do povo? Infelizmente, a gente tem poucas pessoas na sala, mas vamos lá que a ideia é essa. Os últimos serão os primeiros? Não, os primeiros serão os últimos? Vamos continuar falando de rede, moçada. Rede de computadores. Rede de computadores. Na realidade, a gente está falando de rede de comunicação de dados, né? E daí a gente começou a falar de rede de computadores, que é a rede mais simples que a gente, mais simples não, mais usual, né, que a gente tem. Depois a gente começou a falar de outros tipos de rede e tal, e a gente chegou à seguinte conclusão, que a gente precisava digitalizar qualquer sinal analógico para conseguir transformar esses sinais analógicos em sinais de bits, né, em sinais digitais, porque as nossas redes digitais de hoje em dia elas transportam bits. Legal, então na aula passada a gente terminou de ver o processo de digitalização e a gente pode tirar algumas conclusões. As conclusões que a gente pode tirar é o seguinte: bom, processo de digitalização, 3 etapas: amostragem, quantização e codificação. Depois de codificado, as amostras que a gente tirou com níveis quantificáveis de energia, elas foram simplesmente codificadas em trend bits, ou sequências de bits. E a gente viu que essa sequência de bits, elas servem tanto para a gente guardar esse sinal analógico digitalizado numa memória, né, num arquivo, vamos dizer assim, onde a gente pode considerar qualquer arquivo de bits como sendo memória, né? Porque o arquivo nada mais é do que uma memória que não acaba, né? Desde que você tenha guardado ele dentro de um HD, de um computador, de alguma coisa, essa memória, ela não. A não ser que você delete ou que você sobrescreva essa memória com outros dados, né? Na realidade, a ideia é essa. Um arquivo é uma memória. Da mesma maneira que um arquivo que você vai lá no consultório é uma memória, né? O cara fala assim, vou verificar seu arquivo, né? Quando você foi preso lá, o cara falou assim, deixa eu pegar tua capivara. É a mesma coisa, capivara, arquivo, é tudo a mesma coisa, né? É onde tem registros guardados, no nosso caso, registros digitais. A outra conclusão é que a gente para a gente ter uma precisão melhor do sinal digitalizado, a gente pode aumentar a quantidade de bits, quer seja eles bits de quantização, tá? Ou até a gente pode mexer na taxa de amostragem, aumentar a quantidade de bits de referência que a gente usa para fazer a quantização, que é a taxa de amostragem. Só que, em qualquer uma dessas duas maneiras, a gente aumenta a quantidade de bits por segundo. Ou seja, a gente aumenta a quantidade de bits que são gerados por segundo para digitalizar um determinado arquivo analógico. Então, existe um compromisso aí. A gente não pode ficar digitalizando com infinitas amostras. Então, a gente reduz, né, a quantidade de amostras ao mínimo possível para que a gente consiga recuperar o sinal de uma maneira correta lá na recepção. E quem definiu isso daí, um monte de gente estudou, né? O mais conhecido é Next, que diz que se a gente pegar a taxa de amostragem duas vezes, no mínimo duas vezes a maior frequência da banda transmitida, a gente já tem condições de recuperar esse sinal na recepção. Beleza, então a gente já fez isso. Deixa eu começar a apresentar aqui de novo lá onde a gente parou. E hoje a gente vai partir para outros rumos, né? Olha só, então, aqui é uma, acho que eu cheguei a mostrar, né? Mostrei porque eu até desenhei aqui em cima, né? Na realidade, a recuperação de um sinal vai depender muito, tá?
da quantidade de amostras que você tem dele, né? Ó, imagina se cada um desses pontinhos, e vocês devem estar vendo um monte de pontinho aqui, imagina vocês se cada um desses pontinhos, tá, fosse uma amostrazinha. Você concorda que a recuperação da minha senoide aqui, lá na recepção, ia ser muito melhor, porque eu ia ter um pontinho a cada lugar que eu precisava saber qual que era o nível. Outra maneira de se fazer isso daí, tá? Não adianta nada também eu ter um monte de pontinho, mas eu ter poucos níveis de quantização. Significa dizer que se eu pegar um pontinho desse daqui, ó, no meio, deixa eu dar um zoom. Se eu pegar um pontinho no meio, eu vou ter que, por exemplo, ó, se eu pegar esse pontinho, eu vou ter que decidir se eu quero ele aqui ou se eu quero ele aqui. Ou seja, todos esses pontos aqui que eu tiver pego durante esse tempo, né, essa amplitude de nível de quantização, eu vou ter que aproximar ou para cima ou para baixo, e aí vai depender da técnica do meu equipamento. Mas olha que interessante, aqui é a mesma coisa, né? Todo pontinho que eu pegar aqui, ó, eu teria que aproximar para cima ou para baixo. Ou seja, a definição do sinal ia ser prejudicado. Os caras chegaram a um cálculo legal que para a voz humana, o legal seria você usar 8 bits de quantização para formar 256 níveis, aqui, né? 2 elevado a 8. E para quantização duas vezes a frequência maior da taxa do canal de voz, que é 3 kHz, no caso 4 kHz. A gente está levando 4 kHz. O que eu queria mostrar para vocês é assim, ó. Digitalização de sinal de voz, a gente aqui no curso, a gente vê assim. Mas você, quando você está lá no seu Mercado Livre, no dia lá de que você quer fazer alguma coisa, você fatalmente vê assim, ó, tá? Né? Ah, eu vou pegar o módulo conversor, tá? Para digitalizar esse módulo aqui, ó. É um amplificador e conversor analógico digital com precisão de 24 bits. Ai, por que eu estou mudando isso daqui? Né? Analog to Digital Converter, esse daqui é o tipo, né? Projetado para escalas de pesagem em aplicações de controle industrial, né? Para interface direta com sensor de ponte. Daí esse módulo ele pode ser conectado a um Raspberry, a um Arduino, a um controlador PIC, que seja, daí dá as especificações técnicas, né? Daí ele pede para ver o datasheet, tá? Tensão de operação, é assim que a gente vê, né? Metal plástico, fenolite, legal. Aliás, eu acho que antes de saber essa parte aqui de quantização, não sei o que lá, a gente entendia um conversor analógico digital como sendo um chipzinho desse jeito, uma plaquinha, onde você coloca os níveis, né, o nível é a entrada analógica e depois ela te dá os bits, né, tanto ou numa interface serial ou numa interface paralela. Tá? Legal. Mas a gente quer usar essa digitalização, não é para fazer só isso. Né? O nosso intuito aqui é usar a digitalização do sinal de voz, tá? Para a gente usar isso daí nas redes. Né? Então, a nossa intenção é utilizar isso em rede de comunicações. Legal. O que eu vou ter, então? Eu vou desenhar aqui um monte de bloquinhos, tá? De bits que são gerados, né, começando aqui, ó, eles são gerados a partir da transmissão, e vamos imaginar que cada um desses bloquinhos, tá, que são formados por bits e bytes, na realidade, né, tem um tempo de duração. Tá? Cadê a chave? Eu quero a chave, a chave.
Isso daqui tem um tempo de duração. Tá? Ou seja, cada bloquinho desse, vou mudar de cor, ele tem um tempo de duração. Ou seja, se começar aqui no 0 segundos, para chegar até aqui, ó, vai demorar X. Não interessa quantos. Para chegar até aqui, vai demorar 2x. E esses x, que são tempos, tá? Eles vão determinar a quantidade de bits que eu tenho. Se eu der um zoomzão aqui, como faz para dar zoom, cara? Aqui. Então, não era bem isso que eu queria dizer, né? Mas, que seja, tá? Imagina que isso daqui seja um monte de bitzinho também. O que eu fiz? Eu peguei simplesmente aquele tempo, né? Que é um monte de bitzinho aí. Ah, deu um número quebrado aqui. Ah, não tem problema. Mas a gente sabe lá na internet, e vamos imaginar que eu quero pegar esse negócio aqui, ó, esse negócio, que sou eu falando digitalizado. Eu falando digitalizado. É isso aí que vocês estão vendo. E eu quero pegar esses negócios aí e eu quero mandar via Ethernet. Como que isso se procede? Bom, primeiro que eu tenho que pegar esses bits aqui, que estão chegando, e vou ter que encapsular dentro do nosso quadro Ethernet que a gente já conhece. Não é assim? Então, eu tenho o nosso quadro Ethernet aqui. Eu vou pegar esses carinhas aqui e vou ter que colocar onde? Dentro da área de dados do meu quadro. Quem que vai fazer isso? Ah, um sistema de computador. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar os bits aqui, vai analisar e vai começar a colocar. Vai começar a colocar aqui. Então ele começa a colocar esse cara. Daí ele coloca esse outro aqui. É que eu fiz tudo. Mas vocês estão entendendo que eu estou tirando, né? Tá, então ele pega esse cara aqui, analisa, coloca aqui. Daí ele pega esse cara aqui, analisa e coloca aqui. E esse cara aqui, analisa e coloca aqui. Legal. Ele conseguiu colocar esses bits aqui, mas ele só vai transmitir se ele estiver escutando a rede, verificar que não tem nenhum outro elemento de rede enviando o pacote para a rede. Tá? Daí ele vai pegar e vai enviar esse pacotinho. Esse pacotinho vai conter esses subpacotinhos aqui. Daí ele vai montar um outro pacote desse. Tá? Um outro pacote desse. Caramba. Um outro pacote desse. Tá? Que ele vai pegar o restante aqui dos bits e vai começar a empacotar. Depois ele vai mandar um outro pacote, vai gerar um outro pacote, e assim por diante. O que eu quero explicar para vocês com isso? É que é o seguinte, o sinal que a gente digitalizou, ele é um sinal puro, ele não tem nenhum controle, nada. Na realidade, ele até tem, porque o software que vai fazer a digitalização, ele vai colocar no arquivinho, né, no arquivo de voz gravado, por exemplo, ele vai colocar algumas informações naquele arquivo para indicar quem está lendo o arquivo que o arquivo é de voz, né, para indicar o tipo de arquivo que é aquele que ele está gravando. Não tem problema nenhum. Só que uma vez gravado e uma vez que eu queira transmitir isso daí via Ethernet para alguém,
o processo de transmissão é exatamente isso. Eu sei para quem que eu vou mandar, tá? Eu enfio o meu endereço aqui, eu digo que o tipo de dados que eu vou mandar é voz, né? E digo também, posso dizer o tamanho, né, do campo, nesse caso eu vou usar o maior. Eu organizo os 4 quadradinhos aqui, ó, de uma quantidade certa de bits no tempo. Não numero nada, simplesmente coloco, obviamente, que na ordem que vai chegando, eu vou colocando. Na hora que terminar os meus 1.500, 1.400 e não sei quantos bytes aqui, o que vai fazer? Eu vou parar, mandar esse pacote para frente e vou começar a montar o segundo. E vou pegando de novo aqui o 5, 6 no tempo, 7, tá? E vou mandar para frente. Lá na recepção, quem for o amarelinho, a gente já viu, o amarelinho, que é o meu endereço que eu estou mandando, né, para quem eu vou mandar, ele vai sincronizar, vai ver o delimitador de quadro, sabendo que, opa, a partir de agora vai vir endereço, vai checar que o endereço é para ele, vai checar que fui eu que mandei, vai checar o tipo de dado que ele está recebendo, e ele vai realmente desmontar isso daqui e tirar lá no computador dele. Tirar no computador dele, tá? Bom, vai receber o outro pacote, vai colocar no computador dele, vai receber o outro pacote, vai colocar no computador dele e assim por diante, até que ele consiga colocar todos os pacotes na sequência aqui. Bom, a gente viu que cada vez que esse CRC der errado, a gente simplesmente descarta pacote. Esse é o protocolo Ethernet. Ou seja, se eu estou recebendo um pacote e de repente deu CRC errado, olha o que eu faço, eu descarto. Então, eu vou descartar, por exemplo, esses 3 que vieram no segundo pacote. Bom, se eu descartei, meu filho, o que acontece aqui? Não tem dados, né? Porque eu descartei. Então, esses dados vão vir aqui. Os outros vão continuar seguindo. Bom, não sei se vocês perceberam, é claro que devem ter percebido, que se eu descartei, vai ficar faltando. E se for ficar faltando, vai dar algum problema, concorda? Porque bit faltando, não adiantou eu digitalizar lá, converter certinho a minha voz, se de repente é um tempo muito pequeno, mas vai faltar dados. Esses dados faltantes vão ser impactantes para o meu ouvido? Sim. Por quê? Se a quantidade de descartes na rede for muito grande, devido a congestionamento, por exemplo, significa que você não vai conseguir recuperar o sinal transmitido de uma maneira legal. Então, a voz vai ficar distorcida, vai ficar com picotes. Se for uma imagem de vídeo, vai ficar quadriculado, vai ficar faltando pixels, tá? Vai ficar cheio de quadradinho. Se for um filme, vai dar travada, né? Porque o processador que está vendo o filme, ele pode estar recebendo o pacote via Ethernet, só que como a rede está com problema, então vai descartar muito, então vai ficar incompleto. Legal. A conclusão que a gente chega é que, apesar da gente ter digitalizado legal, ter convertido em digital, ter codificado muito bonitinho, usar o protocolo Ethernet para fazer esse tipo de transmissão não é muito legal. Por quê? Porque o protocolo Ethernet, ele é assim, se o CRC der errado, vai dar problema e ele simplesmente vai descartar. Daí o que o pessoal inventou? O pessoal falou assim, ah, legal, então eu vou criar um outro protocolo, tá? Um outro protocolo
que vai ser diferente do protocolo Ethernet. Bom, como que vai ser esse protocolo? Bom, o software é meu, eu vou fazer o protocolo do jeito que eu quero. Então, eu vou colocar assim, primeira coisa, vou colocar um endereço de destino. Tá? Vou colocar um endereço de origem. Tá? Vou colocar também um bloquinho aqui, que eu dou alguns bits, para dizer prioridade. Eu quero dar prioridade para esse protocolo. Ou seja, vou dar prioridade de 1 a 5. Se for 1, ele vai ser mais importante. Se for 2, não. Se for 3, mais ou menos. Se for 4, posso descartar. Se for 5, tá? Estou inventando um protocolo. Vou colocar uma área de dados. Tem que ser grande, área de dados. Então, eu vou colocar os meus bits digitalizados. Vou colocar um negócio que eu vou achar importantíssimo aqui. Eu acho que é importante para a gente, que é a ordem. Vou dar um número aqui. Por quê? Porque eu acho o seguinte, vai que, né, esse pacote aqui, por algum motivo, aí, algum roteador, algum elemento de rede qualquer aí, não goste muito dele, jogue ele fora, ou mande ele para outro lugar que não é o lugar que eu queria. Tá? Pode acontecer. Ninguém está. Então eu vou pôr um número nele. E vou também colocar um outro negocinho aqui, que eu vou chamar de ok, uma confirmação, tá? É uma confirmação de que eu recebi ok. Que o cara lá, que é o endereço de destino, recebeu ok o pacote. Nossa, mas daí já começa a complicar. Por quê? Porque esse protocolo que eu estou criando, diferentemente do protocolo Ethernet, que é aquele que fica escutando a rede e simplesmente é mandado se não tiver mandando, ninguém mandando nada na linha, esse daqui vai ser diferente. Esse daqui ele vai mandar para quem tá sendo endereçado, né? Só que eu preciso ter duas vias de comunicação. Então, para cada pacote que eu mandar, tá, eu vou receber um pacote de retorno dizendo que o cara recebeu. Por quê? Porque eu sou fresco. Eu quero fazer esse negócio desse jeito. Ai, meu Deus do céu. E eu vou pôr roxinho aqui, ó. Tá? E vou ter CRC? Não, eu não quero ter CRC. Então é o seguinte. Esse é o protocolo que eu inventei, tá? Ele não existe. É um protocolo que eu acabei de inventar. Por quê? Porque eu achei bonito fazer um protocolo desse jeito. Não tem nome ainda, vou chamar de Césius 147, tá? E eu bolei ele assim. Eu mando o pacote de dados o cara, o meu endereço de destino. O meu endereço de destino vai receber esse pacote e vai mandar um pacote para mim, né? Então aqui muda as cores, né? Ele vai mandar um pacote para mim. Então o meu endereço de origem aqui vai passar a ser o endereço de destino. Que é esse verde aqui, eu acho. Tá? E o endereço meu, né, que eu recebi, vai passar a ser o meu endereço de origem. A prioridade do pacote eu vou colocar a mesma. O número do pacote eu vou informar que é o mesmo, porque, tá? Então, eu vou recebido. Vou colocar RX. Fiz aí um RX ok. Tá? Eu criei um protocolo para mim.
Eu não sei o nome, não sei se existe, mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse protocolo ele vai ter o endereço de destino, endereço de origem, prioridade, número, ok, tá? E vai ter a área de dados. Só que eu não confio muito na rede Ethernet. Por quê? Porque a rede Ethernet é uma rede que é muito pequena, ela tem um endereçamento muito pequeno. Porque você vê, na internet, imagina a internet, a quantidade de computadores que a gente tem, eu não conseguia ter endereço para todos os computadores ligados se eu fosse utilizar o protocolo Ethernet. E pior, imagina uma rede tão grande, imagina a quantidade de colisão que a gente não ia ter usando a Ethernet para fazer a internet funcionar. Imagina a quantidade de silêncio de rede que a gente ia ter que ter, porque com certeza ia ter um monte de iraniano querendo falar no mesmo momento que o iraquiano estava falando. Ia ter um monte de chinês querendo falar no mesmo momento que o japonês está falando. Tem um monte de americano querendo falar no mesmo momento que todo mundo está falando. Ia ser um caos, tá? Então, um grupo de pessoas se reuniu e falou assim, cara, eu gostei dessa ideia de você fazer esse protocolo desse jeito aqui, tá? Mas para esse protocolo funcionar legal, eu vou ter que fazer o seguinte, cara, vamos pensar melhor em como que vai funcionar essa parte de endereçamento, tá? Porque como a gente está falando no mundo inteiro, eu acho que vai ser importante para a gente começar a tratar essa parte de endereçamento, tá? Legal. Então a gente. Daí os caras falaram, legal, enquanto vocês estão vendo esse negócio de endereçamento aí, eu vou desenvolver melhor essa parte aqui, ó. Tá? Porque essa parte, cara, para mim é importante. Tipo assim, priorização, onde tem os dados, essa parte da recepção do pacote, o número do pacote, o número sequencial do pacote. Porque eu gravei uma música lá, digitalizei a música, está em MP3, tá? Ela tem 200 milhões de pacotes de dados, pacotinhos pequenininhos. Então, esses pacotinhos eu vou ter que encapsular dentro desse protocolo que eu estou fazendo, só que eu tenho que saber a ordem certinha, porque às vezes pode ser que eu receba pacotes em ordem trocada. E eu não quero escutar o cara cantar de trás para frente, pulando letra, né? Ou eu também não quero que o olho da pessoa saia na boca e etc. Então, eu vou me preocupar com essa parte aqui, que é muito importante para mim. E vocês aí que querem fazer a parte de endereçamento, se preocupe com isso. Então, cara, surgiram outros protocolos a partir dessa discussão. E a partir de agora, a gente vai entender alguns outros protocolos de rede. Tá? Vamos pegar como que a internet foi dividida. A internet, ela é um sistema, uma rede de comunicações, tá? Que eu divido o mundo, por exemplo, em várias regiões. Eu vou chamar isso daqui de, sei lá, América. Isso daqui eu vou chamar de América Latina. Só que eu vou mudar, né? Vamos pôr a ordem de importância, né? Isso aqui eu vou chamar de Europa. Isso daqui eu vou chamar de Oriente. Nossa, ficou feio, né? Isso daqui eu vou chamar de Austrália e sei lá o quê. Faltou algum lugar? Europa.
Oriente já está Ásia, né? Ah, esse daqui eu vou chamar de, sei lá, Atlântida. Legal. Então a gente tem várias regiões do mundo, e em cada uma dessas regiões, obviamente, a gente tem vários tipos de rede, de acordo com aquela classificação que a gente viu. Redes pequenas, redes um pouquinho maiores, redes de empresas, tá? Então, se a gente pegar uma dessas aqui e aumentar ainda, a gente vai ver que dentro delas a gente tem outras redezinhas. Essas redezinhas que existem dentro dessas regiões, tá? Elas também têm vários elementos de rede, e elas têm um elemento de rede especial que consegue enxergar essas outras redes. Portanto, cada uma dessas redes pode ter mais de um, mas tem alguns elementos especiais que formam uma rede maior, né, de maior capacidade, e a gente vai chamar isso daqui, ó, de internet. Então, essa parte aqui que está maiorzinha, que é a nuvem aqui, ó, chamada de internet. Bom, e esses negócios, eles estão sempre ligados à internet, tá? De tal sorte que qualquer pacote, qualquer comunicação gerada em qualquer uma dessas redes internas aí, ela vai ter um jeito de sair para outra rede interna de outra região do país pela internet. E é assim que funciona hoje o nosso sistema de comunicação. A internet, ou nuvem, independente do nome que você dá, ela tem vários elementos de redes conectados entre si, com várias topologias, sendo que esses elementos de rede, eles conseguem se comunicar entre si, mas dentro desses elementos de rede, eles também têm uma metade desse elemento de rede que se comunica com os elementos de rede no interior de cada região. Só que o protocolo que eles usam não é o nosso protocolo Ethernet. Tá? Eles usam outro protocolo. Aliás, eles usam vários outros protocolos. Alguns protocolos conhecidos, tá, pela gente, que eu vou falar, um conhecido é o TCP, né, o TCP/IP, tá, o DP/IP, mas existem vários outros protocolos que são conversados entre esses elementos de rede aqui. Protocolos estes que nós não conhecemos, por enquanto, mas que eles desempenham funções importantíssimas. Por exemplo, funções de gerenciamento, funções de roteamento, funções de controle de fluxo e qualidade, funções de priorização de serviços. Ou seja, existem vários protocolos que são rodados aqui, tá? Que a gente vai ver ao longo do nosso curso, tá? Que são totalmente diferentes do protocolo Ethernet e totalmente diferentes do protocolo TCP/IP no funcionamento. Mas a gente vai ver que a organização dos protocolos são sempre formados assim por bloquinhos de tempos de bits, né? Uns protocolos, eles são mais simples, têm poucos campos.
Outros protocolos são muito mais complexos na condição de saber que tem muito mais campos, ou que tem muito mais coisas para eles tratarem e fazerem, tá? Mas eles são todos protocolos. Daí já dá para deduzir que tem algumas coisas que os protocolos têm em comum. Tá? São características que todos os protocolos têm em comum. Qualquer organização de bits que você faça no seu computador, no seu elemento de rede, tá? Que tenha essas características, você pode chamar ele de protocolo. Se faz e não tem essas características, você não deve chamá-lo de protocolo. Quais são as características básicas principais? Bom, um protocolo, primeiro, ele tem que saber sistema de endereçamento. Ele tem que saber encontrar e achar outros elementos de rede. Um protocolo, ele tem que estabelecer uma conexão, uma comunicação com um elemento de rede distante. No caso do Ethernet, a gente viu que o endereçamento de MAC address de origem, MAC address de destino, já é suficiente para eles estabelecerem comunicação. Porque no Ethernet, o protocolo só entra se não tiver ninguém falando. Mas existem protocolos que fazem essa confirmação de recebimento e esse estabelecimento de ligação de outra maneira. Então, mas para ser protocolo precisa saber fazer isso. Então, o protocolo ele tem que estabelecer uma conexão com um computador remoto. Ele tem que saber tratar uma ligação que eventualmente tenha sido interrompida no meio do caminho. A gente não falou isso da Ethernet, porque o Ethernet não faz isso. Mas um protocolo mesmo, tá? Vamos imaginar que eu esteja me comunicando com você. Se eventualmente acabar a força e acabar a minha comunicação, tá? Um bom protocolo, ele tem que saber tratar isso. Por exemplo, se a minha comunicação com você parou de acontecer, um bom protocolo deveria me informar que você não está recebendo a minha informação, e mais, decidir o que eu vou fazer, né? Eu posso parar de transmitir, eu posso transmitir de novo, eu posso aguardar numa memória para transmitir oportunamente. Quer dizer, isso um protocolo deve tratar. Então, essas são algumas das características básicas, eu vou passar todas elas para vocês em texto, tá? Do que caracteriza um protocolo. No momento que a gente está pensando assim, como que esses caras vão se conversar, como eles vão saber os endereços de cada um deles, tá? Vamos pensar no modo de endereçamento como sendo uma hierarquia, igual a gente tem no Correios e Telégrafos, né? Na realidade, na rede de computador foi pensado da mesma maneira, né? Quando eu vou mandar um endereço para algum pacote via Mercado Livre para alguém, eu preciso do endereço da pessoa, tá? O endereço da pessoa é Logradouro, né, que é o nome da rua, né? Tipo, se é rua, avenida, tá? Precisa de um número, tá? Logradouro tipo 1. Geralmente, vila ou bairro, né? Colocar bairro. O que mais eu preciso? Vila, bairro, cidade, estado, país. Beleza, eu acho que se eu tiver essas informações aqui, eu consigo mandar qualquer pacote para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Mas eu também tenho que colocar
vamos imaginar que a pessoa tenha a possibilidade de devolver desse meu pacote. Então, eu também tenho que me identificar. Então, esse endereço para onde vai, que a gente chama de endereço de destino, e esse endereço para onde vem, tá? É o nosso endereço de origem. Legal. Só que se eu fizer isso daqui, tá? Esse pacote vai sair daqui, vai para uma outra região, talvez fique muito complexo, né, para o meu sistema entender. Então, tem jeito de eu simplificar isso daí? Tem. Por exemplo, eu pego o logrador, o tipo, tá? E em vez de chamar de logrador o tipo, eu chamo isso daqui de CEP. Ou seja, eu inventei, tá, uma codificação de endereço postal que vai, de uma certa maneira, me representar logrador e tipo de logrador. Só que se eu coloquei CEP aqui, eu tenho que colocar a CEP aqui também. Quando a gente faz isso, o que eu estou dizendo é que o mesmo sistema de endereçamento que eu estou usando aqui na minha transmissão, eu tenho que usar na minha recepção. Porque se eu usar sistemas de endereçamento diferentes, esse meu pacote, eventualmente não vai chegar no destino. E lá no destino, óbvio, tá? No destino eu também vou ter que nossa senhora, é isso aqui que eu queria fazer. Tá? No meu destino, eu também vou ter que contar com o mesmo sistema de endereçamento. Então, o protocolo que eu tenho nesses dois locais tem que ser o mesmo. Senão, a gente não consegue falar. Legal. Outra coisa que eu tenho que fazer é assim, vamos imaginar que eu fique mandando constantes pacotes, tá? Para esse meu destino. Constantes mesmo, né? Eu sou um cara que faz compra direto com ele. Então, eu estou mandando. Vocês concordam que em algum momento aqui da minha trajetória, os caminhões que estão levando o meu pacote, esse caminhão aqui, eventualmente, eu vou numerar até os pacotes para ficar mais fácil de entender. Pode ser que aconteça um acidente aqui, ó, e esses dois pacotes não cheguem no meu destino. Como que eu vou saber que esses pacotes aqui não chegaram no meu destino? Bom, eu posso fazer esse protocolo, fazer o seguinte: a cada pacote que eu recebo, tá, que tem o número, lembra que a gente está falando isso? Eu mando um pacote de retorno para o cara, dizendo que eu recebi. Então, ele sabe que eu recebi o pacote 1, ele sabe que eu recebi o pacote 2, ele sabe que eu recebi o pacote 3 e assim por diante. Mas desse jeito aqui também não fica muito eficaz. Por quê? Porque para cada pacote gerado do A para o B aqui, né, do sentido do azul para o verde, eu teria que mandar um do verde para o azul. E se eu fizer isso numa rede de comunicações, tá, eu estou duplicando a quantidade de pacotes na rede. Porque, imagina, eu posso ter comunicação daqui para cá, mas posso ter comunicação daqui para cá também. Posso ter pacotes sendo enviados daqui para cá e posso ter pacotes enviados daqui para cá. Se a cada pacote eu gerar um, cara, eu vou encher minha rede de pacotes de confirmação que não
não signifiquem muita coisa. Mas eu posso arranjar um jeito de falar assim, ó, a cada 7 pacotes que você me enviar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A cada 7 pacotes que você me enviar, tá? Eu mando um pacote para você, dizendo que os pacotes chegaram e quantos pacotes vieram faltantes. Olha só, eu estou mandando um pacote só, é do mesmo tamanho, tá dizendo que de 7, tá? Chegaram 7. Ou seja, pô, chegou 7 pacotes. Só que não vieram os pacotes 5 e 4. De 7, chegaram 7, mas não vieram o pacote 5 e 4. E eu mando, só que deixa eu mudar a cor aqui também, porque até mudar para uma cor mais forte. Legal. Então, o que, que esse cara vai fazer aqui? Ó? Quando esse cara receber esse pacote, tá? Ele vai fazer assim, vou gerar um pacote de recebimento, concorda? Porque se o protocolo é o mesmo, eu recebi pacote desse, eu tenho que mandar pacote de recebimento. Daí eu vou falar assim, ó, pacote de recebimento, e veio tudo ok, não tem nada faltando, só para facilitar a nossa história. Tá? E daí eu vou gerar um outro pacote de 7, ou mais 7 pacotinhos, tá? Que vão ser os pacotes 10. Aqui vai foder tudo. 10, 11, 12, 10, 11, 11, 12, 13. Só que no 15, 14, nesse daqui, ó, eu vou reenviar o 4 e o 5. Bom, a gente já percebeu que se eu fizer isso daqui, eu estou, de uma certa maneira, garantindo, tá? Eu estou, de uma certa maneira, garantindo que todos os pacotes que eu preciso transmitir daqui para cá, mesmo que aconteça algum acidente no percurso, tá? Que esses pacotes cheguem aqui através da comunicação reversa. Só que eu não uso gerar muitos pacotes para uma janela de tempo, tá? Por exemplo, isso daqui, ó, o pessoal chama de janela de tempo. Então, isso daqui é uma janela que eu não vou preencher e vou dar um contorno azurzão. Isso daqui, cara, é uma janela de tempo, tá? Conforme o tráfego da rede, a gente está recebendo 7 pacotes, né? Mas conforme a quantidade de tráfego e a evolução da comunicação, se eu não estiver perdendo muito pacote, tá? Eu posso fazer um aumento disso daqui. Ou seja, em vez de eu receber de 7 em 7, eu peço para o cara mandar protocolo isso, né? Protocolo não são as regras de comunicação que a gente estabelece. Então, eu aumentei o tamanho da minha janela.
Eu não vou numerar aqui, mas entendo que é tudo pacote. Eu vou receber, vou checar a sequência. Se vier faltando pacotes, eu vou marcar, né, qual que é o pacote que está faltando. Tá? Esse e esse. Tá? Não vieram. Vou mandar um pacote de resposta desse cara aqui, dizendo que eu recebi todos esse monte de pacotão, menos esses dois aqui. Esse cara aqui vai montar uma outra janela com um monte de pacotão desse, só que em vez de mandar todos os pacotões seguintes, aqui nesse finalzinho aqui, ele vai reenviar esses pacotinhos. Gente, essa técnica, tá, que esse protocolo faz, a gente chama de sliding windows, ou janelas deslizantes. Essa é uma técnica onde a internet, e ela faz isso, ela consegue identificar qual é o tamanho máximo dessa janela para que a comunicação se transforme numa comunicação legal, tá? Em que eu tenha praticamente nenhuma perda de pacote por qualquer motivo. Quais motivos que a gente pode perder pacote numa rede? Pô, se você entender que a rede é isso, cara, imagina um pacotinho que é gerado, porque ó, isso daqui tem hierarquias, né? A gente viu, né? Tem as redes maiores, as redes menores. Então imagina que isso daqui, ó, seja uma rede de um país. Essa bolinha, só essa bolinha aqui, ó, é uma rede de um país. E se eu for dar zoom nela, dentro dela, obviamente, vai estar um monte de regionais, que dentro delas vão estar redes menores ainda, até chegar nessa redezinha que você está conectado aí na tua casa, tá? Que é uma rede Wi-Fi, por exemplo, não sei, mas é uma rede menor. Mas daí mandar pacote para endereço de todos os meus roteadores da rede, que são os elementos que se conversam entre si, para mandar pacotinho para a rede de São Paulo, depois mandar o pacotinho para a rede não sei o que lá, a probabilidade de haver uma perda de pacote é razoável. Então, o slide Windows, para não ficar, né, esse protocolo mandando pacote toda vez que recebe um pacote, que daí a rede ia ficar toda congestionada, de tanta gente recebendo e enviando pacotes, na realidade eles fizeram uma janela de pacotes, né? Um window. Tá? E essa janela tem um mínimo de pacote. Tipo assim, ó, cara, eu nunca vou mandar para você, cada pacote que você mandou para mim, um de retorno. Eu vou esperar você mandar 50 e eu mando um de retorno. O mínimo. Beleza. Se houver perda de pacotes, se você perder 1 em 50 ou 1 em 100, talvez não seja uma perda muito grande. E na recuperação aqui do sinal, pode ser que seu sinal seja até recuperado. Mas esse protocolo, ele, apesar de receber os 50, ele testa a rede para ver se ele pode receber 80. Se ele puder receber 80 e a quantidade de pacotes perdidos continuar a mesma, ele fala assim para o transmissor, cara, tenta transmitir com 100, porque parece que a rede está boa. Daí ele transmite com 100. Não tem perda de pacote nenhum. Eu falo para ele, cara, faz o seguinte, então, vamos atochar, transmite 200 pacotes para mim e eu vou contando. Legal. Daí o máximo é o 200. Só que se começar a ter perda de pacote, esse daqui fala assim, cara, eu perdi 2 pacotes, dá para reduzir para 100? Continua perdendo mais 2, 3 pacotes. Cara, eu perdi esses 2, 3 pacotes. Reduz para 50 para a gente ver se a gente adequa a probabilidade de perder pacote. E é assim que funciona, cara. Esse protocolo aqui que a gente está montando, você concorda que em relação ao Ethernet,
Ele é um protocolo que ele é um pouco mais robusto. Robusto que eu digo é no sentido de segurança. Por quê? Porque o fato de eu pedir reenvio de pacotes que eu perdi, ou de pacotes que eventualmente foram descartados na rede, tá? Ele transforma esse protocolo num protocolo um pouco mais importante, tá? Mas tem uma coisa mais importante do que só essa robustez aqui, é saber que esse protocolo, ele também é dados, tá? E esse protocolo que a gente está desenvolvendo aqui, a gente pode dizer que ele vai ser na tua rede final aí, que é a rede onde você fala na tua casa com o roteador da NET. Essa rede que você fala é uma rede Ethernet. Ela não é, ela tem outros protocolos, mas ela funciona com o roteador aí Ethernet. Então, esse protocolo que a gente está fazendo, ele vai ter que ser embutido aqui nessa área de dados Ethernet. E olha que bonito, que protocolo lindo esse. Cara, é um protocolo maravilhoso isso daí. Por quê? Ele transmite pacote, ele aumenta e diminui a quantidade de pacotinhos em função da quantidade de tráfego da rede. Se você, por algum motivo, perdeu um pacote, ele pede para reenviar o pacote. Tá? Ele dá o que a gente chama de acknowledge, né? Ou seja, você dá reconhecimento de que recebeu esses pacotes. E mais ainda importante é que ele pode ir dentro da área de dados do Ethernet. Então, esse protocolo aqui eu vou chamar de TCP. Tá? Eu vou dizer como ele trata muito eu dei esse nome TCP agora, porque ele trata muito da parte de transmissão de informação. Vocês estão entendendo? Ele transmite, se não vem, ele pede para repetir. Se o tráfego da rede está muito intenso, tem muita perda de pacote, ele pede para reduzir o tamanho da janela, o sliding windows, né? Ele desliza o tamanho conforme a capacidade de receber pacote. Se perdeu, ele pede para repetir. Outro endereço, outro receptor lá, ele também vai ter esse sistema, ele vai receber poucos pacotes, mas ele vai receber pacote também de quem recebeu, dizendo se a rede está boa, se não está, né? Para enviar mais pacotes ou enviar menos pacotes em função das perdas. E ele vai receber também o número dos pacotes que ele não enviou. Pô, cara, e então isso eu vou chamar de TCP por causa que é um Transmission Control Protocol. Eu vou pintar de uma outra cor. Vocês viram que eu gosto de trabalhar com corzinha. Né? Bom, e aonde que vai esse Transmission Control Protocol? Na tua casa aí, ó, ele vai encapsulado aqui dentro da área de dados do nosso querido Ethernet. Legal. Só que tem um detalhe também. Vocês lembram que eu falei que o protocolo que eu estava inventando, ele não tem correção de erro. Tá? Legal, ele não tem correção de erro. Por que ele não tem o CRC aqui? Porque eu vou chamar ele de protocolo de transmissão, como eu já fiz, tá? E eu sei que ele vai ser numa rede física, nessas redes que estão perto do computador da gente,
ele vai ter já um CRC do protocolo Ethernet, que é onde ele vai estar encapsulado lá dentro. Então, fio, se ele vai ter uma checagem de erro, e essa checagem de erro vai ser construída em função, tá, desse protocolo, aonde eu estou dentro de um Ethernet, de um protocolo Ethernet, eu não vou ter mais preocupação com o CRC. Eu deixo que o protocolo Ethernet, tá, que é um protocolo de outra classe, de outro estilo, ele faz isso daí para mim. Então eu só vou me preocupar mesmo com a transmissão, que é importante. Todavia, contudo, entretanto, a gente viu que eu só falei da transmissão, não sei o que lá, ida e vida e tal, não sei o que lá. Não falei nada de endereçamento. Por quê? Porque no início da aula eu falei que a parte de endereçamento ia ser tratado, tá, por um outro grupo de internet que ia cuidar da parte de endereçamento, que eu não sei nem onde eu desenhei. Tá? Eu acho que foi mais ou menos isso daqui, né? Que eu falei, a parte de endereçamento vai ser tratado, tá, por um outro grupo lá, que é um grupo que acha que é importantíssimo essa parte de endereçamento. Então vamos começar a ver como que foi feito esse negócio de endereçamento. Novo slide. O endereçamento, cara, é um negócio que é importante, a gente sabe que é importante. E os caras pensaram assim, cara, como que a gente vai fazer para tratar endereçamento? Porque endereço, cara, é um negócio que a gente viu lá nos Correios, é uma coisa importantíssima, porque se a gente não organizar direitinho, a gente não vai saber como fazer com as coisas. Daí os caras pensaram, bom, vamos fazer assim então. Vamos usar uma quantidade de bits para endereçar as máquinas. Tá? Então, a gente sabe que um byte tem 8 bits, tá? Como que eu vou tratar esse negócio de endereço? Vamos fazer assim, ó, vamos usar um código em hexa. Né? Para endereçamento. Por quê? Como a gente tem que trabalhar com binário, vamos trabalhar com hexadecimal. Daí alguém falou assim, cara, hexadecimal vai ser complicado. Por quê? Porque já tem o Ethernet. O Ethernet ele já usa hexadecimal para endereçamento. Se nós fizermos o sistema de endereçamento com hexadecimal, eu acho que vai poder confundir. Tá bom, então se o hexadecimal não vai ser, o que a gente vai fazer? Vamos inventar um outro sistema. Qual que é esse outro sistema? Vamos fazer assim, então. Vou pegar o endereço e vamos fazer com decimal, mas, puta, decimal, cara, decimal é mais fácil para a gente entender, mas daí vai ter que converter, né? Não, então vamos fazer assim, ó, vamos pegar o endereço de... Vou até fazer assim, ó. X, Y, W e Z. Tá? Porque eu quero um número grande. Tá? Eu quero um número grande. Então, vamos pegar o endereçamento com X, Y, W, Z, tá? Separado por pontos. Tá? E ainda vamos fazer que esse X, Y, W, Z, cada um deles varie de 0 até 256. Tá? Então, sei lá, X vale de 0 a 256.
255, né? Para falar verdade, porque dá 256. Daí a gente vê que isso daqui, tá, equivale a hexadecimais de 00, né? Até FF. É assim? Por quê? Porque se eu tenho 4 e 4, são 8. 2 elevado a 8, 2 elevado a 8 dá 256. E é isso que a gente consegue. Tá? Legal, então vai pegar um número decimal. Então eu posso ter x valendo 1, de 1 decimal até... Não, na realidade 0, né? De 0 até 255. Legal, foi assim que os caras inventaram. Cara, 0 até 255. Legal, então se eu tenho 4 partes desse negócio, aqui eu tenho de 0 a 255, de 0 a 255, de 0 a 255 e de 0 a 255. Tá? E vou chamar isso daqui de endereçamento, tá? De internet. Então é um protocolo de endereçamento. Internet protocolo. O que esse IP, Internet Protocol, faz? Ele simplesmente estabelece as regras da criação do endereçamento. E como que funciona? Bom, se a gente for pegar o 0.0.0.0, tá? Isso é um endereço, tá? Que é o primeiro endereço que a gente tem de endereço postal. Ele vai até 255.255.255.255. Ah, legal. Numa rede dessas aqui, ó, tá? Eu posso endereçar de 0 computadores até FF, 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 FF. Caramba! FF, FF dá 8, 16, 32. É isso? 8, 16, 32. Quanto que dá? 8, 16, 24, 32. São 32 bits. Então, isso daqui é a mesma coisa que dizer que é 2 elevado a 32 possibilidades ou endereços. Ah, legal, porra, bonito pra caramba, vai funcionar, vai ter computador pra caramba, né? Vai ter computador pra caramba. Ah, detalhe, né? Quando os caras fizeram isso, eles começaram a entender ou a decidir algumas regras. Bom, quais regras que a gente vai decidir? Primeiro, da mesma maneira que a gente tem lá no Ethernet, a gente vai ter que ter um endereço específico para mandar alguma coisa para todo mundo. Tá. Endereço para mandar para todo mundo? É. Então vamos usar esse daqui. Então esse endereço eu já não posso usar, porque eu vou mandar, se eu usar o 255.255.255, é um endereço que a gente vai chamar de broadcast, tá? Eu errei aqui para variar, que é um endereço que manda esse pacote para todo mundo. Todo mundo que receber esse pacote aí vai usar, vai pensar que é dele, porque está chegando com esse endereço que é para todo mundo, ele vai falar, é para mim. O meu, legal. Então, cada computador no mundo inteiro teria que ter
esse sistema de endereçamento, que ele chamou de Internet Protocol. Tá? E o final da vida desse cara aí, a última versão que a gente tem dele, é a versão 4. Por quê? Porque os grupos, eles vão fazendo as coisas, e daí vai modificando. Por exemplo, os caras fizeram o internet. Então, pô, estabeleceu que a gente vai ter vários endereços, 2 elevado a 32 menos um endereço. O zero não vai poder usar. Por que não vai poder usar? Ah, não, cara, zero é endereço especial, a gente não vai poder usar, porque zero é zero, não significa ninguém. Então, endereço zero é um endereço nulo, não vai mandar para ninguém. O 255, 255, 255, 255, a gente também já não vai usar. Por que não vai usar? Ah, não vai usar porque é para todo mundo, é um endereço especial, nenhum computador pode ter esse endereço. Legal. Então, daí eles ficaram de 0001, né, até 255, 255, 255, 254. Beleza. Então, já dava uma grande volta. Cara, se a gente for fazer 2 elevado a 32, ó, 2 elevado a 8 é 256. 9 é 512. 10 é 1024. 11 é 2048. 12, 4096. Assim? 13, 9000. Ah, eu já perco as contas, porque eu não sei contar em binário. É só fazer 2 elevado a 32 na calculadora, aí vocês vão ver. Cara, é endereço pra caramba, cara, é endereço pra caramba. Só que daí os caras falaram assim, bom, na época, né, eles falaram, não vai ter mais que isso de computador, né? Então esses endereços aí dá pra gente brincar. Só que daí começaram, né? Bom, o grupo era formado por várias empresas, tá? Que essas empresas é que ficaram de tentar distribuir isso daí numa rede assim que eventualmente ia pegar o mundo inteiro. Então tinha empresas das Américas, né? Tinha empresas das Europas, da Atlântida, da Austrália, da Ásia e Oriente Médio, né? E essas empresas falaram assim, cara, a gente que inventou esse negócio e tal, eu queria reservar alguns endereços só para eu usar já na minha rede aqui, né? Pô, então a IBM conseguiu alguns, tá? A DEC, né, que é a Dell, DECnet, né? Conseguiram alguns, tá? O governo americano, tá? Então eles pegaram faixas de endereçamento e destinaram a essas empresas, né? Daí os caras falaram assim, versão 1 isso. Na versão 2, os caras falaram assim, meu, não é melhor a gente pegar e dar uma classificada melhor, tá? Então, vamos tentar separar, né? Primeiro, separar o que é governamental, do que é iniciativa privada, né? E vamos separar isso daí de maneira que o negócio fique mais racional, tá? E daí eu já estou terminando a aula, tá, gente? E daí o que acontece? Os caras criaram o que a gente chama de classes de rede, tá? Quem fez isso, tá? Foi um negócio chamado IANA, tá? Aqui é o grupo, né? A IANA, o grupo IANA, eu vou colocar aqui dentro o que é. Se eu conseguir, né? Tá?
Tem até o link aqui, ó. ECANN.org, English Resource Policy Global Address, não sei o que lá, não sei o que lá. Né? Tá? A IANA é um acrônimo para Internet Assigned Number Authority. Ou seja, a autoridade máxima mundial, tá? Para discutir política de endereço de internet global, tá? Então, o espaço de endereçamento, ele foi dividido, né, por estruturas de tamanho fixo designadas como classes de endereços. Ou seja, os caras acharam que do jeito que estava não ia ficar legal, e daí os caras modificaram isso daí, tá, criando classes de endereços, tá? E a gente tem as principais, tem classe A, B, C, D, I, E no internet, nessa versão aqui. Por que eu estou falando nessa versão? Porque já chegou um determinado momento que, por causa dessa divisão de classes aí, a gente tem muito mais computadores colocados do que esse 2 elevado a 32 aqui poderia pensar que um dia na vida desse país ia ter. Daí o que os caras fizeram? Eles simplesmente começaram a dividir em classes e viram que, pô, cara, o negócio ficou errado. Tem gente com mais endereço, gente sem endereço, e a gente precisa melhorar isso daí. Daí os caras revisaram, né? A IANA entrou em contato de novo e criaram a IPv6, que hoje já está sendo usado amplamente aí em todos os... já está sendo implantado. Aliás, eu acho que IPv4 tem poucos, aqui pelo menos no Brasil, tem poucos lugares que usam IPv4. E por que a gente vai estudar IPv4? O IPv6 mudou tudo, esse negócio de classe e tal, né? A gente vai estudar os dois, gente. A gente vai estudar IPv4, porque é o mais fácil de entender. Se a gente entender endereçamento em IPv4, tá? E tem gente aí que até hoje não entendeu ainda. Já estamos no IPv6 e o cara não conseguiu entender IPv4 ainda. E a gente entendendo IPv4 e entendendo o Ethernet, cara, a gente configura qualquer elemento de rede que trabalhe no protocolo TCP/IP. Só informando para vocês, é que não existem só os protocolos TCP/IP, IP, tem o DP também, tá? Mas esses protocolos, eles fazem parte de um tipo de rede, né? Que é a rede que a gente chama de internet. Mas existiram outros protocolos que também funcionaram muito bem em outros tipos de rede, tá? Tipo assim, IPX, que é um protocolo que foi utilizado há um bom tempo aí por redes, a Novell usava, né? IPX, SPX. Tem o AppleTalk, que é um protocolo que foi criado pela Apple para que se comunicassem entre computadores e entre sistemas lá, roteadores da própria Apple. Tá? Ou seja, existem outros nomes de protocolos que a gente não conhece muito, né? Usa pouco, mas eles existem, estão aí, e a gente também vai comentar sobre eles. Beleza? Moçada, eu vou parar aqui a gravação por hoje. Não esquece de ver a informação no canal. Outra coisa, eu vou passar tudo isso que eu estou falando para vocês. Existe em apostila, tem no livro, e eu também tenho os meus papers aqui que eu vou passar para vocês darem uma lida. E talvez na leitura vocês tenham dúvidas, daí eu estou aqui para satisfazê-las, tá? E também a leitura, que nem, pelo menos as apostilas que eu escrevo como eu falo, então não vai ser muito difícil de ler, não. Acho, né? Beleza, e não esquece de ir no canal, dar joinha e dar aquela força lá para nós aí, para nós ficar milionário também. Beleza?
Eu vou parar de gravar e vou continuar na sala. Se Deus... Falou, professor. Boa noite. Para quem não for ficar, boa noite. Valeu, então.